Imagine segurar uma xícara de café todas as manhãs, sem saber que seus rins assentem antes de você. Você sente o calor e o amargor, mas seus rins interpretam isso como uma mudança súbita no clima interno. Durante anos, você pode ter ouvido o mesmo aviso: o café te desidrata e resseca silenciosamente seus rins. Mas os dados pintam um quadro muito diferente, e a contradição é onde esta história realmente começa. O café é a fonte número 1 de antioxidantes na dieta ocidental, superando frutas e vegetais combinados. No entanto, é também a bebida mais frequentemente culpada por prejudicar a filtração renal. Um paradoxo que implora por uma explicação. Este paradoxo é poderoso porque esconde uma verdade mais profunda sobre como seus rins realmente funcionam a cada dia. A maioria das pessoas imagina os rins como simples filtros de água, coadores mecânicos abaixo da caixa torácica. Mas essa imagem está desatualizada e perigosamente incompleta porque seus rins são reatores biológicos de alta pressão. A cada minuto, quase 1 litro de sangue flui através dessas turbinas microscópicas chamadas glomérulos. Sua taxa de filtração, ou TFG, não é um número de fluxo de água, mas uma história de pressão moldada pela força do sangue circulante. A TFG sobe e desce, não com a quantidade de água que você bebe, mas com a forma como seus vasos sanguíneos respondem a sinais químicos. E é aqui que o café entra em cena, não como um vilão, mas como um disruptor inesperado de salvaguardas antigas. Quando a cafeína entra em seu sistema, ela desafia uma molécula na qual seus rins confiam para regular o fluxo sanguíneo. Para entender essa interrupção, você deve primeiro ver a TFG sob uma nova lente, não volume, mas coreografia vascular. O que você chama de filtração renal é, na verdade, uma dança entre a pressão arterial, o tônus vascular e sussurros moleculares. Essa dança muda instantaneamente quando o café chega, e a direção dessa mudança depende inteiramente da sua biologia. Este é o momento em que a maioria das explicações recorre a mitos, mas os dados do NIH e de Harvard apontam para outro lugar. O café não resseca seus rins, ele remodela o portal hemodinâmico que controla o fluxo sanguíneo para eles. Às vezes, essa remodelação protege os rins e às vezes os sobrecarrega, dependendo de fatores ocultos dentro de você. Esses fatores são a diferença entre o café agir como um exercício suave ou um teste de estresse inesperado. Ao final desta discussão, você verá exatamente como o café diário altera a filtração renal em seu corpo. Para entender o que o café realmente faz com sua taxa de filtração renal, você deve dar um zoom em um campo de batalha que nenhum olho pode ver. Dentro de cada rim, pequenos portões arteriais determinam com que intensidade o sangue entra no glomérulo. Esses portões respondem a uma molécula chamada adenosina, um guardião silencioso que protege seus rins durante o estresse. Em condições normais, a adenosina estreita suavemente a arteríola aferente, reduzindo o fluxo sanguíneo para evitar danos. É o freio de emergência do seu rim, diminuindo a filtração sempre que o oxigênio cai ou a pressão arterial vacila. Mas a cafeína chega como uma impostora, infiltrando-se nos receptores onde a adenosina deveria falar. Quando a cafeína bloqueia esses receptores, o freio é liberado e a arteríola aferente se alarga inesperadamente. Mais sangue surge, a pressão aumenta e a TFG sobe em uma onda súbita de hiperfiltração. Para um rim saudável, esse surto parece um treino leve, um alongamento temporário de sua maquinaria vascular. Mas para um rim vulnerável, mesmo em um estágio inicial de DRC, esse surto se torna uma lesão por uso excessivo silenciosa, acumulando-se com o tempo. Este é o paradoxo que confunde muitas pessoas. O mesmo mecanismo pode curar ou prejudicar, dependendo do seu estado inicial. No momento em que a cafeína bloqueia a adenosina, seu rim muda do modo de proteção para o modo de desempenho sem pedir permissão. E essa transição levanta uma questão desconfortável que muitos bebedores de café ignoram. Se a hiperfiltração aumenta temporariamente a TFG, isso significa que é bom para você a longo prazo? A resposta, de acordo com nefrologistas de Stanford e da National Kidney Foundation, depende do que acontece a seguir.
Porque a TFG não é apenas um número, é uma assinatura de pressão escrita nas paredes delicadas de seus glomérulos. Muita pressão ao longo de muitas manhãs pode enrijecer esses filtros, o primeiro passo para a glomerulosclerose. No entanto, aqui reside uma reviravolta que poucos esperam. O café contém uma molécula que pode equilibrar a própria pressão que ele cria. E entender essa molécula explica por que milhões de bebedores de café não destroem seus rins ao longo de décadas. Antes de chegarmos a essa molécula, pare por um momento e pergunte-se algo simples. Você já sentiu um pico de energia rapidamente após o café, apenas para se perguntar o que mais dentro de você surgiu junto com ele? Seus rins sentem esse surto muito antes de sua mente, traduzindo a cafeína em consequências mecânicas que você não pode sentir. E essas consequências, por menores que pareçam, acumulam-se em um ritmo, moldando sua TFG todos os dias. Mas o próximo elemento nesta história muda toda a narrativa, porque o café não é apenas cafeína. Se você acha essa informação valiosa, sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos nos comentários para que possamos continuar fornecendo conteúdo importante para você. Quando a maioria das pessoas pensa em café, pensa em cafeína, mas seus rins se importam muito mais com outra coisa escondida dentro do grão. Essa molécula oculta é o ácido clorogênico, ou CGA, um polifenol tão poderoso que se comporta como uma armadura para seus vasos sanguíneos renais. Enquanto a cafeína libera o freio na arteríola aferente, o CGA intervém para proteger o endotélio do estresse oxidativo que esse surto cria. Seus filtros renais são revestidos por células microscópicas que odeiam radicais livres, e o CGA neutraliza dos radicais antes que eles cicatrizem o revestimento glomerular. Esta é a parte que o público raramente ouve. A mesma bebida que aumenta a filtração também defende os vasos que realizam a filtração. Uma meta-análise de 2018 da Universidade de São Paulo revelou que o CGA reduz os marcadores inflamatórios dentro das paredes vasculares. A inflamação enrijece e engrossa os vasos que alimentam seus rins, mas o CGA ajuda a restaurar sua flexibilidade e capacidade de resposta. E a filtração renal depende dessa flexibilidade mais do que qualquer mito dietético sobre beber mais água. Aqui vem a conexão mais profunda, aquela que desloca esta história dos rins para o próprio metabolismo. A causa número 1 do declínio da TFG em todo o mundo não é a desidratação, mas a resistência à insulina, danificando lentamente a membrana glomerular. A insulina alta faz com que a glicose se ligue a proteínas no filtro, um processo chamado glicação que engrossa e obstrui a barreira de filtração. Mas o consumo regular de café, de acordo com a Escola de Saúde Pública de Harvard, reduz o risco de diabetes tipo 2 em 25 a 30%. E quando a resistência à insulina cai, os rins finalmente respiram novamente, não mais se afogando na sobrecarga crônica de glicose. Seus rins ouvem a insulina mais de perto do que qualquer outro hormônio, porque a insulina decide quanta pressão os filtros devem suportar. Menos insulina significa menos constrição, menos inflamação e uma TFG mais estável a longo prazo. Assim, o café, em uma reviravolta paradoxal, protege a TFG não por hidratar você, mas por acalmar a tempestade metabólica que destrói os filtros por dentro. É aqui que a ciência se torna belamente interconectada, porque proteger seus rins raramente é apenas sobre seus rins. Trata-se de reduzir o ruído metabólico que os força ao modo de sobrevivência a cada hora de cada dia. Mas há outra camada nesta história, uma que as pessoas com hábitos de café sentem instintivamente sem saber o porquê. Quando sua insulina permanece baixa e a inflamação cai, sua taxa de filtração se estabiliza, mesmo que a cafeína a empurre temporariamente para cima. No entanto, esse equilíbrio é frágil e facilmente quebrado por um fator cotidiano escondido à vista de todos. Porque enquanto o CG a protege e a insulina melhora, outro hormônio sobe quando o café encontra o estresse ou a privação de sono. E esse hormônio tem o poder de desfazer cada benefício que você conquistou, puxando seus rins de volta para o perigo de forma silenciosa e previsível. Esse hormônio é o cortisol, e seu papel na filtração renal é muito mais consequente do que a maioria dos bebedores de café imagina.
Você já notou seu batimento cardíaco acelerar após o café em dias cheios de estresse? Esse momento é o seu sistema adrenal respondendo à cafeína com um surto extra de cortisol. O cortisol é o hormônio que enrijece seus vasos sanguíneos e aumenta a pressão em todo o corpo. Então, o que acontece quando a cafeína alarga a arteríola aferente do rim, enquanto o cortisol eleva a força sistêmica? Seus filtros glomerulares recebem uma onda de pressão mais forte do que foram projetados para suportar diariamente. Isso cria um breve pico na TFG, que parece inofensivo, mas sobrecarrega gradualmente a membrana de filtração. Aqui está uma pergunta que vale a pena se fazer. Sua primeira xícara geralmente chega antes que seu estresse se acalme? Se sim, seu cortisol já está elevado, tornando o surto de cafeína muito mais intenso dentro de seus rins. Esse golpe duplo transforma uma mudança hemodinâmica normal em um evento de alta pressão do qual seus néfrons não podem escapar. Outra questão importa tanto quanto: você já se sentiu extraordinariamente alerta após o café, mas teve dificuldade para dormir mais tarde? Esse alerta não é apenas estimulação, é a cafeína atrasando seu declínio natural de cortisol à noite. Seus rins dependem desse declínio porque a noite é o turno de reparo programado, não o turno de filtração. Quando o cortisol permanece alto, seus rins permanecem no modo diurno mesmo depois de você se deitar para descansar. Isso os força a filtrar quando deveriam estar se curando, reduzindo a janela de recuperação noturna. Agora pergunte-se isto: você já acordou sentindo-se cansado, apesar de ter dormido horas suficientes? Esse cansaço aparece porque seus rins perderam seu ciclo de reparo silencioso durante a noite. Sem esse ciclo, pequenas lesões dentro da membrana glomerular acumulam-se mais rápido do que podem ser restauradas. Ao longo de semanas ou meses, essas microlesões endurecem em mudanças estruturais que reduzem a TFG silenciosamente. A qualidade do seu sono torna-se, portanto, um preditor direto da sua força de filtração a longo prazo. Outra questão que muitos ignoram é simples: o café do final da tarde ainda afeta seu corpo horas depois? Para metabolizadores lentos de cafeína, mesmo uma xícara tardia pode interromper o reparo renal muito além da hora de dormir. Isso explica por que duas pessoas bebendo o mesmo café podem ter resultados de filtração muito diferentes. Agora, vamos esclarecer um medo comum. O café aumenta o risco de pedras nos rins através da sobrecarga de oxalato? A ciência diz que não, porque o café puro aumenta o volume de urina e reduz a formação de cristais no geral. O perigo real aparece apenas quando açúcar ou xaropes acompanham a cafeína em sua bebida diária. A frutose se converte em ácido úrico, aumentando a probabilidade de pedras de urato dentro do seu sistema renal. Portanto, a questão não é se o café forma pedras, mas se sua xícara contém estressores metabólicos ocultos. E essas adições ocultas importam porque seus rins respondem aos ingredientes com mais fidelidade do que suas papilas gustativas. Mas para entender por que algumas pessoas toleram o café sem esforço, enquanto outras sentem pressão instantaneamente, devemos olhar para dentro. A chave reside na sua velocidade genética de quebra da cafeína, uma assinatura biológica que molda sua resposta diária à TFG. Cada pessoa que bebe café pensa que está tendo a mesma experiência, mas a biologia raramente funciona de forma tão simples. Sua reação à cafeína está escrita em um gene chamado CYP1A2 dentro do seu fígado. Este gene decide a rapidez com que você quebra as moléculas de cafeína que circulam na corrente sanguínea. Algumas pessoas herdam uma versão rápida do gene, permitindo que a cafeína desapareça de seu sistema rapidamente. Para elas, o surto de filtração renal é breve, leve e frequentemente inofensivo. Com o tempo, seus vasos relaxam mais cedo, seu cortisol se estabiliza rapidamente e sua TFG retorna suavemente ao normal. Depois, há os metabolizadores lentos, pessoas cujo gene CYP1A2 funciona como um porteiro cauteloso. A cafeína permanece por mais tempo no sangue, estendendo o período de pressão elevada dentro de seus rins. Essa exposição prolongada faz com que a arteríola aferente trabalhe mais do que foi projetada para tolerar. Os metabolizadores lentos muitas vezes se sentem nervosos, inquietos ou superestimulados após uma única xícara normal de café.
Essas sensações são pistas de que seus rins também estão experimentando uma tensão hemodinâmica prolongada. Você já deve saber a qual grupo pertence com base nos sinais sutis do seu corpo após beber café. Se sua frequência cardíaca sobe facilmente, você pode estar carregando a variante lenta do gene CYP1A2. Se você dorme mal após o café da tarde, seu metabolismo pode ser mais lento do que você supõe. Essas reações diárias não são traços de personalidade, são assinaturas moleculares codificadas muito antes da idade adulta. Aqui está uma pergunta gentil para refletir. Você se sente mais calmo ou mais agitado após sua xícara matinal? Esse sentimento reflete exatamente como seus vasos glomerulares respondem à cafeína que circula por eles. Os metabolizadores rápidos desfrutam de picos de filtração mais curtos e maior proteção dos efeitos antioxidantes do café. Os metabolizadores lentos enfrentam um estresse prolongado na membrana renal, apesar de desfrutarem do mesmo sabor e aroma. Essa divisão genética explica por que as pesquisas sobre café sempre mostram resultados mistos em populações globais. Não é o café que muda. É a enzima herdada que quebra a cafeína em velocidades diferentes. E essa diferença molda o destino a longo prazo de sua taxa de filtração, muito mais do que a maioria das pessoas percebe. Mas conhecer sua categoria é apenas o primeiro passo, porque seus hábitos podem ampliar ou suavizar suas tendências genéticas. Hidratação, tempo, dieta e preparação influenciam a intensidade com que a cafeína atinge seus rins a cada dia. Agora que você entende a biologia por trás da filtração, uma pergunta surge naturalmente. Como você deve beber café com sabedoria? Você o bebe com sabedoria, deixando seus rins encontrarem a cafeína apenas quando seu ambiente interno estiver calmo. Sua taxa de filtração se torna mais estável quando a água chega primeiro, suavizando a onda de pressão que segue a cafeína. A hidratação prepara os vasos glomerulares como um aquecimento silencioso antes de uma performance exigente. Outra questão importa tanto quanto: quando a cafeína deve entrar na sua corrente sanguínea para proteger seus rins? Ela deve entrar apenas depois que o pico natural de cortisol da manhã diminuir, evitando que dois surtos de pressão colidam. Quando a cafeína espera sua vez, seu ritmo adrenal permanece intacto e sua filtração permanece mais estável. E aqui está outra pergunta prática. O que acontece quando você evita o café no final da tarde? Seus rins recuperam sua janela de reparo noturno, as horas em que a filtração diminui para que as membranas possam cicatrizar. Essa janela de reparo é insubstituível porque seus rins restauram danos microscópicos apenas enquanto você dorme profundamente. Considere esta próxima pergunta. O método como você prepara o café muda o que seus rins experimentam? Sim, porque os filtros de papel removem o cafestol, um composto que eleva o LDL e sobrecarrega os vasos renais. Com o filtro no lugar, sua xícara matinal se transforma em algo mais suave para sua barreira de filtração. Agora reflita sobre esta pergunta final. O que realmente desafia mais seus rins? A cafeína ou o que você adiciona a ela? O açúcar e os cremes artificiais provocam picos de insulina que inflamam a membrana glomerular muito mais do que a cafeína. Quando sua xícara permanece limpa, seus rins evitam a turbulência metabólica criada por aditivos doces. Através dessas escolhas, o café deixa de ser um estressor diário para se tornar um companheiro previsível em quem seus rins podem confiar. E essas escolhas nos levam de volta à pergunta que guia toda essa jornada. O que realmente acontece com sua taxa de filtração renal quando você bebe café todos os dias? Ela sobe brevemente devido à cafeína, estabiliza-se com antioxidantes e se fortalece quando a resistência à insulina cai. Mas também pode sobrecarregar quando o cortisol está alto, o sono é interrompido ou a cafeína permanece por muito tempo no sangue. Sua genética decide o tempo, mas seus hábitos diários compõem a melodia que seus rins seguem. Quando esses hábitos respeitam a hidratação, o tempo e a clareza, sua taxa de filtração encontra um ritmo que dura décadas. Portanto, a verdadeira história não é se o café prejudica ou cura, mas se você permite que a biologia guie cada gole. Alinhe sua xícara com seu ritmo, e seus rins transformarão o café diário em algo restaurador, não destrutivo. Se este mergulho profundo na mecânica oculta de seus rins
Mudou a maneira como você vê sua bebida matinal. Inscreva-se e curta o canal. Dedicamo-nos a descobrir as verdades biológicas e a história que muitas vezes permanecem enterradas. Cultive sua saúde e proteja seu futuro. O próximo tesouro do conhecimento será aberto em breve.